O cenário mais provável é de imensas dificuldades para uma candidatura de Bolsonaro. A direita, portanto, também tem uma séria reflexão a fazer. Manterá como única possibilidade o nome de Bolsonaro ou desenvolverá uma alternativa? E se chegar abril e nenhum governador se desincompatibilizar? E se Bolsonaro não vencer a muralha jurídica que o separa da candidatura? Se isso acontecer e Lula seguir mergulhado em um mar de impopularidade, com retumbantes e sucessivos fracassos em seu governo, e não houver alternativa da direita, sobrará só o centrão para evitar a esquerda? É quase Ano Novo no Brasil. A quarta-feira de cinzas é uma espécie de segundo Réveillon, que é quando o ano começa de verdade. E esse é o ano pré-eleitoral. A partir de agora começam a afunilar as conversas, a avançar as negociações e começamos a especular cenários. Bolsonaro vai ou não vai? O que precisa acontecer para Bolsonaro ser candidato? Se não for, quem será o candidato da direita? E o da esquerda? Começa agora uma contagem regressiva. Falta um ano para a definição do cenário eleitoral. Isso é, quem serão os candidatos que disputarão a eleição? Isso porque, em abril de 2026, terminam dois prazos importantes. O primeiro é o de filiação partidária. Quem for concorrer precisa estar filiado ao partido pelo qual disputará as eleições. Tarcísio, por exemplo, se for concorrer, precisa definir o seu partido. Ficaria no Republicanos? Iria para o PL com as bênçãos de Bolsonaro? Ou ainda disputaria pelo PSD de Kassab? Abril de 26 também marca o prazo de desincompatibilização, quando os candidatos, se forem governadores, precisam renunciar para concorrer à presidência da República. Ou seja, os governadores que podem concorrer precisam tomar esta decisão até abril. Isso vale para Tarcísio, para Caiado, para Ratinho Júnior, para Zema, assim como para os do centro, como Eduardo Leite, e até os da esquerda. Alguns podem dizer que é só em agosto de 26 que é preciso registrar as candidaturas. Mas não se constitui um candidato somente no curto tempo da campanha. Ou se chega estruturado, encaminhado, conhecido por boa parte do eleitorado, com relações político-partidárias construídas, ou o caminho é muito mais árduo. O campo da esquerda tem graves problemas com Lula. O governo é um desastre, e a única aposta de Lula parece ser na Secretaria da Comunicação, ou seja, colocar todas as fichas nas aparências. Uma pesquisa da CNT mostra uma rejeição de Lula que chega a 44%. A Genial Quest mostra, numa pesquisa publicada hoje, que há inclusive uma perda importante para Lula em Pernambuco e na Bahia. Em 6 estados brasileiros, a rejeição passa de 60%. Os partidos do Centrão, que dão certa sobrevida ao governo, já olham para 2026 como uma mudança de rumos e podem desembarcar a qualquer momento. Lula enfrentará, portanto, a difícil decisão de concorrer novamente ou não. Pode encerrar sua carreira com uma derrota eleitoral se insistir na candidatura. Se desistir, não tem sucessor à vista. Haddad, que foi candidato tampão em 2018, enquanto Lula estava preso, é um dos ministros mais queimados pelo desempenho desastroso do governo. Mas não é só o PT que tem uma DR pela frente. A direita também tem. E ela começa agora. Bolsonaro diz ser o candidato à presidência por seu campo político e parece fechado para sequer discutir alternativas. É o que transparece de sua declaração reportada pela CBN. Só eu morto vão saber o outro candidato. Pode se referir a uma morte política, mas mesmo assim a frase comunica que ele não está ainda disposto a avançar outras hipóteses. Qual é o risco dessa conduta para a direita? É de Bolsonaro permanecer inelegível ou até ser preso até a eleição. E que, pelo passar do tempo ou pela extinção dos prazos de desincompatibilização, nenhum dos nomes mais cogitados possa disputar o pleito. O que seria necessário para Bolsonaro concorrer? Além de todos os elementos políticos, grandes reviravoltas jurídicas.
O ex-presidente está inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante aquela reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros na campanha de 22. Em outubro de 23, uma nova inelegibilidade foi confirmada por abuso de poder econômico e político nas comemorações do bicentenário da independência, realizada no dia 7 de setembro de 22. Em ambos os casos, ele foi declarado inelegível por 8 anos a contar de 2022, ou seja, até 2030. Além das duas inelegibilidades, há vários novos inquéritos que podem virar processos e, portanto, condenações. Já é denunciado pela PGR e, em breve, com o provável recebimento da denúncia, será réu também no caso de tentativa de golpe de Estado. Um caminho seria o projeto do deputado Bibo Nunes, que visa diminuir o prazo de inelegibilidade para 2 anos em vez de 8. Tramitando como um projeto de lei complementar, é preciso, para que seja aprovado, o voto favorável da maioria absoluta dos deputados. Depois disso, ainda precisaria passar pelo Senado, também por maioria absoluta, e pela sanção do presidente Lula. Se fosse vetado, precisaria se derrubar o veto, pela maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. Depois disso tudo, ainda seria necessário que o TSE ou o STF entendessem que a alteração da lei retroage, afetando os casos já julgados ou os que estão em julgamento. Outra hipótese seria a aprovação do chamado PL da anistia, que prevê, por exemplo, que multas impostas pela Justiça Eleitoral sejam anuladas e que causas de inelegibilidade sejam cessadas. Mesmo que essa lei fosse aprovada e sancionada, ou vetada, e tivesse o veto derrubado, bastaria uma ADIM ou uma ADPF de qualquer partido e uma decisão monocrática de qualquer ministro do STF para sustar todos os efeitos da lei. Muitos acreditam que um outro caminho seria que a pressão internacional exercida por Trump fizesse com que as peças se encaixassem no Brasil para atender os desejos do governo americano, possibilitando a candidatura de Jair Bolsonaro. É claro que, mesmo nesse caso, as estratégias jurídicas dentro do Brasil precisariam produzir efeitos reais e concretos. Será que essas hipóteses parecem realistas, considerando-se os últimos movimentos que temos assistido no Brasil? Ou seja, o cenário mais provável é de imensas dificuldades para uma candidatura de Bolsonaro. A direita, portanto, também tem uma séria reflexão a fazer. Manterá como única possibilidade o nome de Bolsonaro ou desenvolverá uma alternativa? E se chegar abril e nenhum governador se desincompatibilizar? E se Bolsonaro não vencer a muralha jurídica que o separa da candidatura? Se isso acontecer e Lula seguir mergulhado em um mar de impopularidade com retumbantes e sucessivos fracassos em seu governo e não houver alternativa da direita, sobrará só o centrão para evitar a esquerda? A direita, vendo a clara chance de vencer, vai sentar e esperar? Vai, pelo passar do tempo, sem Bolsonaro, nem Tarcísio, nem Ratinho, nem Zema, nem Caiado, jogar a final do campeonato com seu time reserva? Se a candidatura de Bolsonaro resultar impossível, haverá tempo de habilitar alguém a exercer esse papel? O ano de 2026 é o ano da campanha. O de 2025, agora, é o ano da estratégia, da construção de uma candidatura vencedora, dos alicerces de uma vitória eleitoral. Está dada a largada. O desafio, mesmo com o desastre do governo Lula III, é imenso. O PT levou 5 das últimas 6 eleições presidenciais. Dominou o sistema e será competitivo em qualquer circunstância. Basta lembrar as eleições de Dilma Rousseff. Não, nenhuma dessas respostas precisa ser dada hoje. Nenhuma solução precisa ser apresentada de imediato, nem sobre a candidatura de Lula e nem sobre a de Bolsonaro. Mas está começando o ano no qual essas construções vão acontecer. Veremos um 2025 de muitas especulações e articulações, cenários, aproximações. Quem serão os candidatos? Como se organizarão as forças da direita e da esquerda neste ano de tanta política? Mais do que pesquisas que mostram uma fotografia do dia de hoje, é preciso começar a escrever o roteiro do filme de 2026.